Bem, foi através de diálogos com diversos jovens que se sentiam soltos, sem nenhuma entidade que pudesse atendê-los ou representá-los, que o professor Antônio dos Santos Sena, o nosso querido professor Luizinho, junto com outras pessoas, conseguiram fundar o ICCS, o Instituto da Casa e Cidadania de Serrinha. Foi em 20 de novembro do ano de 2007. O principal objetivo do Instituto é acolher, discutir e formar jovens periféricos em situação de vulnerabilidade. Durante todo o seu tempo de existência, o Instituto conseguiu formar diversas lideranças, como o Movimento Negro, o Afro-Jamaica e o Movimento de Mulheres Dandara do Sisal. Um dos maiores desafios do ICCS, que é o Instituto Casa de Cidadania de Serrinha, foi implementar a questão de raça para as pessoas pardas, né, que se reconheciam pardas, se reconhecerem, se aceitarem negras. Que segundo o censo de 2010, muita gente, né, de Serrinha se reconheciam como pardas. Então, a luta maior do ICCS foi trabalhar a autoaceitação dessas pessoas, fazendo assim com que elas, né, tivessem uma formação e através de idas em escolas, né, eles visitavam escolas, eles tocavam nesse assunto nos eventos, visitavam entidades e assim para trabalhar a aceitação, a autoaceitação dessas pessoas que se consideravam pardas, para que se considerassem negras, por questão também de que negros, né, têm cotas, então isso seria muito bom e é, né, muito bom para essas pessoas, para elas adentrarem em universidades, conseguirem passar em concursos, né? Inclusive, com o apoio da Câmara Municipal, eles criaram uma lei que era de cotas para os negros. E, além disso, também, ele, junto com esse instituto, junto com o Movimento Negro e o Movimento de Mulheres de Dandara, trabalharam o empoderamento das mulheres que sofriam violência, na questão econômica também, para que elas aprendessem a empreender e ter o seu próprio negócio. Outra luta também foi trabalhar com a juventude, incentivar a juventude, né, a procurar buscar o seu espaço na sociedade. Né? Ele foi criado para abranger, né, para trazer os jovens, né, para novos conhecimentos e para se aceitarem, né, como eles são. Isso é muito importante. E eu vim falar um pouquinho a respeito da questão da sua atuação. Esse instituto ele é muito importante, não só para a sede Serrinha, né, mas para outras localidades também que ele foi desenvolvido. Em relação à comparação da sede de Serrinha e para cá, para minha localidade, e entre outros aqui próximas a que eu moro, infelizmente, né, não tem o instituto aqui na nossa comunidade, o que é muito o que eu gostaria muito, né, que tivesse, porque é um instituto muito importante que traz projetos, né, para trazer os jovens para discutir a respeito do racismo, né, da questão da religião, né, também e das mulheres também, né, que é uma luta muito grande, tanto do racismo como do preconceito, como a luta das mulheres também, né, na aceitação de si próprias, das suas cores, da cor, né. Infelizmente aqui na minha comunidade não é desenvolvido esse projeto,
o que é uma pena. Se eu garanto que aqui, se tivesse, os jovens iam estar mais desenvolvidos, né? Com outro pensamento, iam lutar mais para pelo que eles representam, né? Pelo que eles representam. Então, é isso que eu tenho a dizer. Oi, então vamos falar sobre o movimento de mulheres negras Dandara do Cisal. Bom, este movimento ele é uma organização da sociedade civil que foi fundada no ano de 2011, né? E composta em média por 30 mulheres negras. A sua localização principal é aqui na cidade de Serrinha, porém a sua atuação ela estende-se ao longo do nosso território do Cisal. Bom, a Dandara do Cisal, ela representa a resistência negra feminina, né? À frente de histórias de opressão, de raça, gênero e classe. Nasce mesmo da necessidade de discutir particularidades de mulheres negras do nosso território e aprofundar ações que já são já existentes, já desenvolvidas sobre gênero e raça em outros movimentos negros aqui do nosso município. Dentro do Dandara existem ações e atividades, que entre elas são a formação, palestras, audiência pública, passeatas, entre outras atividades, né, que o movimento ele organiza justamente para ter essa atuação. Nas palavras de Cleusa Juriti, o movimento de mulheres negras é um movimento que trabalha na perspectiva da formação e da libertação das mulheres negras, principalmente no enfrentamento ao racismo, como também ao machismo e ao sexismo, visto que as mulheres negras nessa sociedade, elas também sofrem com a opressão do racismo. Portanto, o viés educativo do movimento opera com vista a combater o racismo, através do conhecimento de si e da própria cultura, seja na leitura de obras produzidas por mulheres negras, como também por rodas de conversas, com debates, mini-cursos, palestras, produções científicas das próprias integrantes. É um processo de formação contínua, né, no qual a educação antirracista está atrelada às questões de identidade, de gênero e de sexualidade. O movimento possui a liderança, né, de Cleusa Juriti. No entanto, parte do princípio de que todas as mulheres, todas as integrantes do movimento também são lideranças, né, também são as lideranças do movimento. Como, por exemplo, a Wilma Rodrigues e a Ivoneide Bispo. Porque esse papel de liderança ele é ensinado desde a entrada, né, da mulher no movimento de mulheres negras Dandara Cisal. Que através de seus relatos e das suas militâncias vão alcançando outras mulheres negras do território e vão fortalecendo essas mulheres e com isso também fortalecendo o movimento. O mais interessante é compreender o porquê, né, o que levou essas mulheres a se organizarem enquanto, né, esse movimento formativo e de combate ao racismo e ao machismo também. Cleusa Juriti, por exemplo, ela afirma que o que mais estimulou ela a fundar, né, a cofundar e enfim, integrar o movimento de mulheres negras é ver várias mulheres próximas a ela sofrer com racismo, sofrer com sexismo, com a violência doméstica e familiar, sofrer com racismo estrutural e institucional e muitas vezes abaixar a cabeça e achar que aquilo era normal. Ela também aponta a questão dela fazer parte 15 anos do movimento negro, né? E, apesar disso, perceber que existem especificidades que precisam ser discutidos apenas, que são das mulheres negras e precisam ser discutidos pelas mulheres negras. Maria da Glória Gon, né? Que ela é uma estudiosa que estuda e se aprofunda sobre os movimentos sociais e ela traz pontos fundamentais, essenciais para pensar uma metodologia de como é que os movimentos se organizam neste processo, né? Que o movimento social vamos dizer assim, é uma linha, né? É uma construção política social
onde os indivíduos, né, principalmente os mais vulneráveis, né, lutam por direitos, né, lutam por garantias fundamentais, essenciais, onde essas mulheres negras, né, lutam e reivindicam por direito, por equidade, né, por uma visão crítica, por uma mudança social de fato, onde as mulheres negras possam participar diretamente, né, porque a democracia é um jogo de participação. Maria Glória traz uma relação muito importante, né, que é movimento social e educação. Então, movimento e educação são essenciais para uma construção crítica, para uma formação analítica, uma formação onde todos podem participar, principalmente as mulheres negras, né, dentro desse espaço. Podemos dizer que Dandara do Sisal é um movimento importantíssimo, né, para provocar o debate, né, para provocar em relação às políticas públicas voltado para mulheres negras, principalmente, né, porque eu acho que se a gente se unir e construir discursos politizados, nós poderemos construir uma outra sociedade, uma sociedade sem racismo, sem machismo, sem LGBTfobia. Ao longo desse vídeo, nós podemos perceber que os movimentos sociais, eles possuem um caráter totalmente formativo. Prova disso é a preocupação que eles mantêm em abordar sempre conteúdos que estejam de acordo com as vivências da sociedade, do local onde eles estão inseridos. Um exemplo a ser citado foi o das mulheres, principalmente das mulheres que sofrem violência, que sentem vergonha ao saírem na rua, ou encobrem as histórias dos seus agressores, sentem vergonha de denunciar. E esses movimentos, eles interagem diretamente com essas mulheres, empoderando e dando a elas apoio no momento de dificuldade, incentivam a denunciar. Uma outra questão que pode ser considerado uma educação popular é a facilidade que esses movimentos encontram de estar abordando conteúdos que muitas vezes são passados em sala de aula, mas que os alunos eles não compreendem da melhor forma. Eles, querendo ou não, eles têm uma praxis mais facilitadora, conseguem abordar esses conteúdos de uma forma que a população compreenda melhor, usando a linguagem que é utilizada no meio, na comunidade onde essas pessoas elas estão inseridas.